Personagens memoráveis e carismáticos, inúmeras histórias cativantes com narrativas simples, diretas e com qualidade, estilo de animação muito mais trabalhada e criativa. O ápice da TV Globinho, Bom Dia e Companhia e Cartoon Network. Trilhas sonoras marcantes, mensagens educativas e morais, sem o politicamente correto. Isso é apenas alguns pontos que nos fazem perceber o quanto os desenhos antigos eram bons, principalmente em comparação com os atuais. Isso não é apenas aquela velha frase do mas a minha época era melhor. Não é bem assim. Realmente existiu uma época de ouro das animações. Assista o vídeo até o final para você entender por qual razão e motivos os desenhos mais antigos, em sua grande maioria, são tão bons em comparação com os atuais. Eu sou o interlocutor nostálgico e te pergunto, esses desenhos te provocam alguma nostalgia? Desde os tempos mais remotos da minha infância, lembro dos momentos que eu estava assistindo desenhos como O Pequeno Urso e As Aventuras de Tintim. Eu deveria ter de 3 a 6 anos de idade, e é incrível como eu ficava totalmente imerso naquelas histórias e o quanto me faziam feliz. Histórias muitas vezes simples, porém bem feitas, cheias de mensagens e ensinamentos. Mas isso não se limitou apenas ao Pequeno Urso e ao Tintim. Logo comecei a acompanhar na TV aberta o Pica-Pau, versão maluca e versão legal. As Aventuras do Scooby-Doo e sua turma, e também as histórias clássicas da Disney e os personagens do Looney Tunes, como Pernalonga, Frajola, o Patolino, Coyote, entre outros. Que desenhos incríveis! E aí chegamos na era de ouro do Bom Dia e Companhia, do SBT. Pessoal, quem viveu essa época sabe, era só desenho bom que passava. Era impressionante. A mesma era de ouro em que o canal Cartoon Network passava. Foi na Cartoon que conheci o primeiro anime que vi e marcou a minha vida. Inclusive, já fiz alguns vídeos sobre ele aqui no canal. Sim, Naruto. Porém, por um tempo eu só conseguia ver os desenhos na TV aberta, e foi ali onde acompanhei a era de ouro do Bom Dia e Companhia. Os meus desenhos mais memoráveis saíram tudo de lá, em grande parte. Alguns deles são Samurai Jack, KND, A Turma do Bairro, Super Choque, As Meninas Super Poderosas, Scooby-Doo, A Corrida Maluca, Ben 10, A Liga da Justiça, entre outros. São muitos, pessoal. Como esquecer do nosso querido Super Choque, Virgil Hawkins e os seus episódios que frequentemente abordava temas de responsabilidade pessoal, encorajando os jovens a assumirem responsabilidades por suas ações e a usarem seus poderes para o bem da comunidade, abordando temas sensíveis à sociedade e promovendo a compreensão e a tolerância entre diferentes grupos. E como explicar o frio na barriga que sentíamos quando passava o Coragem, o cão covarde? Todo aquele ambiente surrealista e atmosfera sombria, a série muitas vezes apresentava cenários estranhos e personagens bizarros, criando uma experiência visual única. Apesar de seu medo constante, Coragem sempre encontra a coragem para proteger sua família de perigos sobrenaturais e ameaças estranhas. O desenho mistura elementos de horror, comédia e aventura para criar histórias memoráveis e emocionantes. Ele é famoso por seu humor irônico e absurdo, e muitas vezes subverte as expectativas do público e faz piadas inteligentes sobre o medo do desconhecido. Sua mistura única de horror e comédia tornou-se uma parte importante da cultura pop. A série continua a ser apreciada por espectadores de todas as idades. Mas quem lembra da luta do Rock Lee versus Gaara no horário do almoço antes de ir para a escola? Eu estava apreensivo assistindo Lee dar o seu melhor na tentativa de vencer o Gaara. Todo dia eu ficava ansioso para ver um novo capítulo de Naruto no SBT. E às vezes o que acontecia? Sim, quando estávamos avançando na história, os episódios voltavam no início da temporada novamente, justamente pelo fato do SBT ainda não ter adquirido os episódios novos. Então lembro que a história avançava até metade mais ou menos no Exame Chunin. E depois, quando a SBT adquiriu mais episódios de Naruto, vibrei. Só falava disso com os meus melhores amigos da escola. O Naruto iria lutar contra o Neji no Exame Chunin. Senhores, que luta. Aquilo foi algo memorável para mim. Ben 10 também marcou demais a minha infância. Seria incrível poder ter o Omnitrix, X-Men Evolution e a Liga da Justiça sempre encerravam o nosso almoço da melhor forma possível, com histórias e arcos incríveis. Quem lembra desse crossover incrível do Super Choque? Nesse mesmo período, a TV Globinho vivia seus momentos de glória, com As Três Espiãs Demais, Dragon Ball, Bob Esponja, entre outros desenhos incríveis. Mas pessoal, por que temos a impressão que esses desenhos são muito melhores que os desenhos atuais? E antes de falarmos disso, posso pedir um favor para vocês? Irá ajudar muito no meu trabalho de produção de conteúdo para você. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. De coração, muito obrigado. Bom, vamos lá. Inovação na narrativa. Os desenhos animados antigos frequentemente introduziram técnicas narrativas inovadoras, que influenciaram toda a indústria da animação. Por exemplo, desenhos como Popeye ou Looney Tunes exploraram a comédia física e o timing cômico de uma maneira que era única na época. Além disso, séries como os Flintstones e os Jetsons foram pioneiras na utilização de situações familiares e humor cotidiano, em um contexto de animação que mais tarde influenciariam programas de TV de todas as gerações. E também não podemos esquecer do grandioso
Simpsons, né? Menos censura criativa. Antes da imposição de restrições mais rigorosas nos desenhos animados, os criadores tinham mais liberdade para explorar uma variedade de temas e histórias. Isso resultou em desenhos animados que muitas vezes eram ousados e originais em sua abordagem, abordando questões sociais de uma forma que pode não ser tão comum na animação moderna. Estilo de arte único. Os desenhos animados antigos muitas vezes apresentavam estilos de arte distintos e marcantes, que eram altamente estilizados. Por exemplo, Tom e Jerry tinha uma estética simplificada e caricatural, enquanto existia outros desenhos que eram conhecidos por suas figuras humanas alongadas e surrealismo. Esses exemplos em estilo de arte contribuíram para a identidade visual única de cada desenho. Carisma dos personagens. Personagens como Mickey Mouse, Pernalonga e Scooby-Doo se tornaram ícones da cultura pop devido ao seu carisma e personalidades distintas. Eles eram facilmente reconhecíveis e amados por gerações de espectadores, e suas histórias muitas vezes exploravam temas universais de coragem, amizade e perseverança. Qualidade da animação à mão. A animação tradicional à mão, usada em muitos desenhos animados antigos, era um processo trabalhoso que exigia habilidades artísticas excepcionais. Animadores como Chuck Jones, Tex Avery e Walt Disney foram mestres em criar movimentos fluidos e expressivos, usando essa técnica, resultando em obras de arte que ainda são apreciadas até hoje. Trilhas sonoras memoráveis. Muitos desenhos animados antigos tinham trilhas sonoras icônicas, compostas por músicos talentosos. Por exemplo, a música tema de Popeye ou a trilha sonora de Os Flintstones se tornaram parte da cultura popular e ainda são reconhecidas instantaneamente por muitas pessoas. Menos comercialização. Antes da era moderna da animação, os desenhos animados muitas vezes tinham menos pressão para fins comerciais e merchandise. Isso permitia que os criadores se concentrassem mais na qualidade das histórias e na expressão artística, resultando em programas que eram mais autênticos e criativos em sua execução, mensagens educativas e morais. Desenhos como He-Man, She-Ra e Thundercats frequentemente incluíam mensagens educativas e morais positivas em suas histórias, ensinando valores como trabalho em equipe, respeito aos outros e coragem. Essas mensagens eram transmitidas de maneira sutil e acessível, tornando-se importantes influências na vida de muitas crianças. E eu posso dizer por experiência própria, pessoal, o quanto o anime Naruto impactou em minha vida, e quando eu assisto ele novamente, hoje em dia, estando mais velho, eu fico surpreendido o quanto de mensagens poderosas são transmitidas em cada episódio. Pessoal, isso aqui é apenas alguns dos fatores que fazem de fato a grande parte da qualidade dos desenhos antigos serem superiores a muitos desenhos atuais. E como eu já disse, isso não é apenas aquela velha frase do mas a minha época era melhor. Não é bem assim. Realmente existiu uma época de ouro das animações. E de coração, eu espero que tenhamos mais produções de qualidade. E perdão se eu não citei algum desenho favorito seu aqui. São muitos. E até mesmo por isso que eu quero saber a sua opinião. Qual desenho impactou a sua vida? E o que você mais gosta desses desenhos antigos? Deixe nos comentários. Ei, você gosta de desenhar? Agora imaginou fazendo desenhos realistas assim? E sabe do que você vai precisar? Sim, apenas um material escolar básico. Você terá acesso a aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe, do básico ao avançado, cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes. Então clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Pela sua atenção, muito obrigado.